Pondé, uma coisa que a gente vê hoje é uma busca incessante pela produtividade. Acho que nunca se falou tanto em produtividade, em ser produtivo, leia no ônibus, ouça podcasts, faça isso, faça aquilo. O quanto essa busca por essa produtividade, ela afeta a existência humana? Bom, essa é uma pergunta que ela tem mais ou menos uns 200 anos, porque assim, essa é uma característica da modernidade, né? Assim, você vai da Revolução Industrial, a obrigação de você ouvir podcast no trânsito é uma linha reta. É a mesma natureza. A única diferença é de grau. Agora é pior. Mas desde que a modernidade começou, então vamos arredondar as contas, século XIX, para facilitar. Tem uma discussão, historiadores falam que é antes, 17, 16, mas não me interessa que peculiaridades acadêmicas. Digamos que a Revolução Industrial começa no final do 18, começa a avançar ao longo do 19, e é justamente nesse período que aparece o movimento romântico, que é o movimento que justamente denuncia o mal-estar com a modernização. E qual é esse mal-estar? Na modernização, no século XIX, tudo que interessava era dinheiro. Coitado, eles nem imaginam o que iria acontecer depois. Tudo que interessava era dinheiro, as pessoas viravam coisa, então eles têm um processo regressivo, uma valorização da Idade Média, a ideia do amor, que todo mundo conhece no movimento romântico, a ideia de quem morre de amor é verdadeiro, quem negocia o seu coração e a sua paixão não presta, por isso a idealização de quem morre de amor, nas narrativas românticas que a gente conhece. Então isso não é novo, é isso que eu quero dizer, tá? Isso é, como se fala por aí, no mundo corporativo, está no DNA da modernidade. Não vai melhorar. Só vai piorar. A não ser que o mundo se exploda. E o capitalismo e não está ninguém querendo isso. Alguns até querem, mas não é o meu caso. E o seu, eu imagino. Então, assim, a menos que o capitalismo se exploda, que a gente tenha uma crise econômica global, que a gente volte para o neolítico, certo? Se não acontecer isso, não vai melhorar essa característica. Por quê? Porque a modernidade se alimenta de eficácia, eficiência, entrega, métricas, metas, informação com o objetivo de aumentar a sua produtividade, sua inserção no mercado, aumentar sua possibilidade de vida profissional futura de sucesso. Então, a gente pode reclamar, mas melhor não vai ficar. Mas dentro dessa lógica da produtividade que a gente está vivendo, dentro desse capitalismo, pós-revolução industrial, como é que fica o espaço para reflexão? Porque a reflexão, ela nem sempre ela é precedida de resultado, né? De melhora. Às vezes a reflexão ela roda dentro dela mesma e termina por ali. Como é que fica, por exemplo, a filosofia, o pensamento crítico dentro desse espaço de produtividade? Então, olha, primeiro, voltando à tua pergunta primeira, que eu acabei não dizendo, assim, você perguntava se tinha impacto existencial total, né? Isso que eu quis dizer. Por isso que os românticos já começaram a apontar isso lá atrás. O pacto existencial é direto. O sentimento de transformação da sua vida. Os românticos criaram a noção de vida interior, inconsciente, certo? Começaram a olhar para esse que se chama existencial depois, né? Com o primeiro autor sendo Kierkegaard no século XIX ainda, que inventou a filosofia da existência. Agora, em como que fica a reflexão? Veja bem, a reflexão, como tudo mais, que deu certo no mundo capitalista, ela tem o seu nicho. Nós estamos aqui nele, certo? Ela tem o seu nicho. E esse nicho, ele é, às vezes, monetizado. Significa, você pode viver de reflexão, que é o meu caso, né? É claro que nichos são escolas, faculdades, que nem sempre foram bem monetizados, continuam não sendo, mas algumas pessoas vão daí para a mídia. Como foi o meu caso, daí para escrever livros. Então, do ponto de vista de mercado, esses são os nichos. Essas são as áreas onde você pode monetizar a reflexão. Isso acontece em alguns casos ainda raros, né? Bom, você pode passar a vida inteira ganhando salário, dando aula e aí produzindo algum tipo de reflexão. Agora, no nível mais profundo, que eu entendo que é a sua pergunta, quer dizer, é claro que a reflexão, tem um filósofo espanhol, que eu gosto muito, Ortega y Gasset, ativo principalmente no século XX, né? Acho que morreu em 55, se não me engano, 1955, que ele
costumava dizer que a filosofia não serve para nada. Por isso, ela é mais livre do que qualquer outra atividade. Justamente porque não serve para nada, né? Então, significa que a filosofia ela é muito mais antiga do que qualquer outra atividade de conhecimento que a gente conhece, mas ela não tem o compromisso de entregar nada de objetivo. Por isso, ela pode ser livre, coisa que as outras áreas de conhecimento não são. Isso continua sendo verdade, apesar de que muitas pessoas tentam fazer da filosofia uma espécie de consultoria existencial. Teve a moda da terapia filosófica, agora passou, graças a Deus, de certa forma. Tem algumas pessoas que querem fazer da filosofia a consultoria motivacional. Essa moda continua existindo, infelizmente, né? O mundo corporativo monetiza muito esse tipo de nicho, né? Buscando muito filósofo ou qualquer intelectual, historiador, antropólogo, o que for, para monetizar e esse intelectual se vender para ficar vendendo atividade motivacional, o que seguramente dá muito dinheiro, porque o mercado hoje busca muito atividade motivacional e autoajuda. Por quê? Porque é todo mundo meio desesperado. Então precisa comprar esse tipo de lixo, né? Agora, você pode ainda, mesmo no mundo corporativo, em alguma medida, você pode produzir uma atividade reflexiva que eu chamo de diagnóstica, né? Que é o quê? É você discutir assuntos identificando o problema, mas não ficar vendendo solução. E isso tem o seu espaço, né? Menor do que a autoajuda e o motivacional, sem dúvida. Nos livros, autoajuda e motivacional também vende muito mais, né? Eu diria que se você for um filósofo ou algo semelhante, que objetiva atividade reflexiva, com as redes sociais isso melhorou um pouco. É claro que piora no sentido de que fica todo mundo querendo falar besteira, mas, sem dúvida nenhuma, aumenta a capilarização, aumenta a venda de livros, de certa forma, né? Aumenta a possibilidade de você ser convidado para uma série de lugares. Então, eu acho que hoje, de certa forma, é mais fácil para um filósofo semelhante trabalhar, ganhar a sua vida, porque as redes sociais colocam, e isso ajuda a sua penetração na mídia também. O meu é uma história diferente, eu sou outra geração. Eu vim da mídia para as redes sociais. E a mídia profissional continua sendo mais importante para mim, né? Do ponto de vista profissional. Mas, então eu acho que apesar de que a reflexão que não serve para nada, ela acaba sofrendo com a pressão para servir para alguma coisa, ainda há restos de espaços, talvez daqui 20 anos não exista. Eu acho que ainda vai existir, sabe por quê? Porque o mal-estar é contínuo. E a autoajuda e o motivacional é mentiroso, sabe? Então eu acho que ainda vai existir. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Pondé. Para assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!